Agora que você resumiu a sua história em 2 linhas e 15 palavras, o próximo passo é a expansão. Como eu já falei no último vídeo, que aliás eu sugiro que você assista, a pior coisa que pode acontecer na sua sinopse é ela não apresentar os principais pontos da narrativa e não ter eles bem estabelecidos no texto. Para tanto, nesse vídeo irei explicar quais são esses pontos e por que você deveria aderir a esse tipo de método. Para manter o alcance do canal estável e ajudar o Psychotic Case a continuar produzindo, comentar e divulgar esse vídeo será de fundamental importância. Sabe aquele seu amigo escritor, mangaka? Manda lá! Além disso, entre no nosso grupo de WhatsApp para fãs para nos acompanhar mais de perto. Mas vamos ao vídeo. A melhor forma de fazer uma logline é estabelecendo personagens empolgantes com obstáculos tão empolgantes quanto. Dessa forma, podemos dizer que numa narrativa o personagem é um universo que se liga ao outro personagem por meio de conflitos, desejos ou interesses conflituosos ou não. Entender esses objetivos e estabelecê-los anteriormente vai melhorar muito a sua sinopse. Caso você tenha isso muito claro em mente, é provável que a logline tenha feito você bater a cabeça por um tempo. É por isso que eu recomendo que você comece por ela. Uma logline é tão pequena e difícil que você começa a pensar melhor nos objetivos e conflitos do personagem. A necessidade de expansão surge exatamente porque, nesse momento, muita coisa fica de fora. Um problema muito comum em sinopses é que elas são muitas das vezes extensas e desinteressantes. Expandir a sinopse não significa criar uma world building ou a introdução de um RPG. Evite explicar muito esse universo, as pessoas não querem entender como as coisas funcionam tecnicamente na história, a menos que se destaque. Quando você estabelece que um personagem consegue voar, o leitor automaticamente imagina que, se o motivo não for muito evidente, esse fato será explicado na história. Em resumo, o leitor vai perguntar qual é a foda, dizer o que o personagem é, se bem feito, já pressupõe um mundo interessante. O objetivo desse personagem vai estabelecer um rumo, enquanto o vilão eminente vai pressupor uma história emocionante. É importante mostrar nesses detalhes coisas que se destacam na sua história, conceitos que tornam ela única, mas vamos por partes. Considerando que sua história tem abordado o mais importante da narrativa nos 3 primeiros capítulos, você vai resumi-la da seguinte maneira. Alguém quer algo ou alguma coisa muito ruim aconteceu, e é necessário sair dessa situação. Com o mundo funcionando de tal maneira, a personagem irá enfrentar algumas coisas que deixarão pressuposto na cabeça do leitor o rumo da narrativa. Essa não é uma ordem necessária, claro, mas serve para evidenciar o que é fundamental. Como eu sempre digo, sinopses são tudo o que o leitor precisa saber sobre a sua história e tudo o que ele desejará saber sobre ela. O primeiro ponto da construção de uma sinopse é, portanto, o estabelecimento do personagem. Se histórias são personagens, um personagem implica numa boa história. O que é importante informar sobre ele, o que ele quer, o que ele pode fazer e quais são as suas falhas. Naturalmente, um personagem precisa se destacar, independente dele ser um fracasso ou não. Existe alguma coisa nele de especial que faz dele o herói da narrativa, mesmo que exista algo de problemático e poderá atrapalhá-lo no futuro. Estabelecer isso na sinopse é essencial. O leitor não vai ver propósito numa história de um personagem genericamente fodão, e muito menos numa onde o personagem parece que só vai ficar usando o poder do protagonismo e da amizade para vencer adversidades. Ele precisa ser foda, um espadachim sanguinário que não hesitaria em matar qualquer pessoa, mas que agora é só um andarilho pacifista cuja espada não pode machucar mais ninguém. O equilíbrio entre qualidades e defeitos deve ser bem estabelecido e a utilização dele deve ser bem aplicada. Claro, segundo ao meu método. Além disso, o objetivo precisa representar aquilo de mais importante para o personagem. Se ele quer sobreviver, proteger alguém ou encontrar uma pessoa, significa que em algum momento esse objetivo faz parte do que ele é, seja um herói, um sobrevivente ou um assassino. Portanto, o objetivo tem que ser algo claro, compreensível, mesmo que num mundo maluco onde piratas podem fazer coisas como esticar o próprio corpo ou virar fumaça. Outro ponto importante é a contextualização. Geralmente ela é uma interseção entre as duas coisas, o personagem e o conflito. No meio de ambos, é aqui que você deve dizer o que o personagem faz, como funciona esse mundo e por que esse personagem decide fazer o que irá fazer. O ideal, é claro, é que não se atente tanto nesses detalhes e se concentre principalmente na ação e na pancadaria. Se no meio desse vídeo você pensou em vários exemplos que fogem desse padrão, é provável que você tenha pensado em algum anime, como o próprio One Piece. Mas a grande maioria dos animes que temos contato já possui um apelo com a gente mesmo antes de lermos a sinopse. Falando nisso, eu também fiz um vídeo sobre a estrutura de narrativa em One Piece, que você pode dar uma olhada depois.
Por último, também vai importar a ordem de como você aborda cada coisa numa sinopse. Se quando você estabelece a narrativa você fala do personagem e da situação da história, quando você fala dos objetivos e dos conflitos do personagem, você está estabelecendo um interesse por ela. Claro que essas duas coisas são complementares, por isso que em bons conflitos só acontecem em bons universos ou ao menos tornam eles mais interessantes. Portanto, a ordem com que você aborda o conflito ou o personagem pode ser importante. Vou dar um exemplo. Digamos que estamos fazendo uma sinopse de Death Note onde o foco seja o L. Abordar primeiro o problema e depois apresentar o personagem pode funcionar tipo assim. Mortes estranhas aconteceram por todo o mundo. São ataques cardíacos. Ninguém sabe por que o assassino executou suas vítimas, mas este é o caso que apenas o L poderá resolver. O caso Kira. Sendo o maior investigador do mundo, ele tem ao seu lado uma mente brilhante, um mordomo e apenas uma suspeita, o filho do chefe da operação do caso Kira, Light Yagami. Percebe como a abordagem é importante? Nessa ordem, apresentamos um problema e damos a ele, em seguida, uma solução. O que surge do choque de ambos, como você deve imaginar, é o conflito. E imaginar como será esse conflito é o que fará o leitor começar a ler a sua história. Bem, agora que eu expliquei sobre isso, o que falta é praticar. Nada vai ajudar mais a você a fazer uma boa sinopse do que a leitura, a tentativa e o erro. Mostrar para algumas pessoas também pode ajudar. Uma ideia que dou é que vocês mandem para pessoas que não conhecem sua história e perguntem se elas sentiram vontade de ler mais sobre. Uma técnica que sempre uso é de vocês esquecerem algumas sinopses por alguns dias e ler novamente depois de um tempo, procurando saber qual delas interessam mais. No nosso grupo de WhatsApp para fãs, poderemos conversar mais sobre como melhorar a sinopse, caso queira praticar comigo. Comentem as dúvidas para os próximos vídeos e me digam quais temas vocês gostariam que eu abordasse no canal. Se discordam ou possuem alguma dúvida, não hesitem em comentar. Seus comentários serão bem-vindos. Espero que você não morra ontem e tchau!